aprender um pouquinho sobre ponto, reta e ângulo. O que é mesmo um ponto? Ponto, pequeno sinal, marca ou mancha. Por exemplo, temos aqui o ponto A, temos aqui o ponto B, temos aqui o ponto Z, temos aqui o ponto M. Os pontos são sempre representados por uma letra do nosso alfabeto e maiúscula. Então essa letra tem que ser uma letra maiúscula para representar um ponto. Vamos conhecer um pouquinho sobre reta. O que é reta? Reta é uma linha que contém infinitos pontos alinhados, ou seja, numa mesma direção. E essa linha, ela cresce tanto para o lado direito, tanto para o lado esquerdo. Observe, temos aqui um conjunto de pontos A, B, Z, M. Se esse conjunto de pontos estar numa mesma linha, nós vamos dizer que essa linha é uma reta. Então, observe que essa reta, essa linha, ela pode crescer para o lado direito e também para o lado esquerdo. Toda reta é representada por uma letra do nosso alfabeto, só que minúscula. Então, enquanto que o ponto é representado por uma letra maiúscula, a reta é representada por uma letra minúscula. Quando se fala de reta também, é interessante a gente entender um pouquinho sobre segmento de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é um pedaço limitado de uma reta. Como assim, professor? Vejamos, temos ali a reta R com os pontos AB, Z e M contido nela. Então vamos imaginar ali que eu pegue o pedaço AB e o pedaço ZM. Observe que esse pedaço AB, ele tem início no A e fim no B. E esse pedaço ZM, ele tem início no Z e fim no M. Quando é um segmento, nós vamos ter início e fim, diferente da reta, que cresce de um lado e de outro sem fim. Então, segmento é um pedaço, né, onde nós temos os extremos determinados. Ele tem início e tem fim. Vamos compreender então agora o que é ângulo. Ângulo é o espaço formado por encontro de duas retas ou dois segmentos de retas. Veja o exemplo comigo. Eu tenho aqui dois segmentos de retas, né, com duas cores diferentes para melhor compreensão. Quando esses dois segmentos se encontram, eles vão formar um ponto em comum. Esse ponto em comum vai ser chamado de vértice. E esta abertura provocada pela inclinação dos dois segmentos vai se chamar ângulo. Então, ângulo, nós podemos perceber, é a inclinação aí do encontro de duas retas ou de dois segmentos de retas. Esses dois segmentos também podem se encontrar pelo meio. E quando eles se encontram pelo meio, nós podemos perceber que nós vamos ter aqui agora 4 ângulos 2 a 2 iguais. Nós vamos entender isso em uma aula futura. Mas veja comigo aqui. Nós vamos ter essa abertura AOB, onde a gente pode representar como AOB ou BOA. De modo que sempre a letra que representa o vértice fique no meio com um sinal de circunflexo em cima. Então, por exemplo, eu quero representar este ângulo aqui. Eu posso colocar AOB, como está aqui, ou posso colocar BOA, de modo que o O fique no meio, porque ele é o vértice. Por exemplo, vamos representar aqui o outro ângulo aqui, ó, POA. POA ou AOP, que é a mesma coisa. Ou seja, de modo que este vértice que está aqui, eles têm que ficar no meio com um sinal de circunflexo em cima. Isso é a representação de um ângulo. Agora, essa abertura, que é a abertura de um ângulo, essa abertura ela é medida por um instrumento chamado de transferidor. Vamos aprender como medir um ângulo através do transferidor? Observe comigo. Para medir o ângulo, esse centro aqui do transferidor, né? No meu caso é um furinho, em alguns de vocês é um tracinho, tá? Coloquem a ponta do tracinho de vocês, ou o furinho, bem em cima do vértice da origem do ângulo. No meu caso, esse aqui é o vértice da origem do ângulo, tá?
O 0 e o 180 tem que ficar bem alinhado nesse segmento do ângulo que está vindo aqui embaixo, tá bom? Vou alinhar aqui. Pronto. Então eu tenho o centro do transferidor está bem em cima do ângulo que eu estou medindo. Eu alinhei aqui o 0 e o 180 em cima do vértice, em cima do segmento do meu ângulo, tá? E agora o que eu tenho que observar é, esse caso aqui eu vou medir o lado de dentro, tá bom? Eu vou olhar de dentro, porque é onde está passando o 0, tá vendo? Eu vai de 0 a 0, 10, 20, 30, 35, 36. Está passando em cima do 36 aqui, tá bom? Aqui, ó, mede 36 graus. Esse é o meu vértice do meu ângulo. Então, no vértice do meu ângulo, eu tenho que colocar o centro do meu transferidor. No meu caso, lembrando, é um furinho. O de vocês aí talvez seja só a ponta do traço. Vocês têm um tracinho em pé, a ponta do traço de vocês tem que ficar em cima do vértice do ângulo, tá? É só a pontinha do traço do transferidor de vocês, tá? Não pode ficar o traço todo em cima do vértice, tá? E daí, ó, coloquei o meu vértice aqui, agora eu tenho que alinhar o 0 e o 180 e ficar em cima desse segmento. Mas vejam que, ó, eu não consigo fazer isso porque o meu segmento está terminando antes de passar em cima do 0 e o 180. Então eu tenho que prolongar esse segmento, tá bom? Então eu venho aqui com a régua, bem retinho, tá? Tem que continuar bem reto com o segmento e vou continuar meu segmento. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado, tá? Eu vou aqui em cima no segmento e vou prolongar ele. Pronto. Agora vamos de novo. Vou colocar o vértice, o centro do meu transferidor em cima do vértice. O 0 e 180 aqui, ó, eu vou alinhar bem em cima do segmento. Agora sim, ó, eu consigo ver onde está passando o segmento, tá vendo? Porque eu prolonguei ele. Pronto, é isso que eu preciso. Tenho que colocar o vértice do ângulo aqui no centro do transferidor e colocar o 0 e 180 passando em cima do segmento. Feito isso, gente, ó, por que eu não posso medir por dentro agora? Porque por dentro está começando no 180, ó, 180, 170, 160, 150. Não dá para medir começando no 180. Eu tenho que medir começando no 0. E o 0 está começando lá fora, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 130, 135 seria esse, 136. Agora que você já sabe medir um ângulo através do seu transferidor, é importante a gente salientar que as medidas de cada ângulo pode ser classificada como ângulo agudo. Se você medir um ângulo e o valor dele for menor do que 90, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Se o valor dele for exatamente 90, ele vai se chamar ângulo reto. Se você medir o ângulo e o valor dele for maior do que 90, você vai chamar este ângulo de ângulo obtuso. E se o valor dele for 180, ele se chamará de ângulo raso. Geralmente, nós vamos dar nome para os ângulos e nós usamos geralmente as letras gregas, né? Alfa, ômega, beta. Então, esta é a aula de hoje e eu gostaria que vocês compartilhassem para um amigo de vocês, para coleguinhas de vocês. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva o mais rápido possível, nos ajude com isso e não deixe, né, de colocar aí o seu like. Por favor, deixe o seu like também, isso vai nos ajudar bastante. Desculpe muitas vezes pelo áudio, porque nós estamos gravando em um ambiente aberto e muitas vezes ainda pega alguns ruídos, alguns sons que vêm aí da rua. Fique com Deus, tchau.